Pense em um sino que toca há séculos, algo sagrado, não é? Mas em uma cidadezinha, esse símbolo centenário virou motivo de discórdia. Surreal, mas real. Imagine isso: um sino de igreja que há gerações marcava o tempo, de repente virou o vilão da vizinhança. Quem diria? Mas é isso mesmo. E a confusão foi parar no tribunal. E se você fosse o juiz, o que decidiria? Vamos voltar um pouco no tempo. Essa é uma cidade como muitas outras, onde as batidas do sino ao amanhecer e ao pôr do sol faziam parte do cotidiano. Era quase como o respirar da cidade. Mas, com o tempo, a cidade cresceu. E aí entram os novos moradores, gente que não estava acostumada com essa música celestial. As badaladas, que um dia soaram como poesia, passaram a ser ruídos insuportáveis para alguns. Para esses novos habitantes, o sino virou um despertador indesejado. Consegue imaginar acordar todos os dias por um som que você não escolheu? E foi aí que veio o primeiro sinal de discórdia, uma reclamação formal, algo que parecia pequeno. Mas o que ninguém esperava era que essa reclamação ganhasse aliados. E mais vizinhos começaram a se juntar à causa. Quem diria que um som tão pequeno geraria tanto ruído? A igreja, por outro lado, não entendia o tumulto. Para eles, o sino era parte da identidade da cidade, quase como um membro da família. Mas o que fazer quando a tradição se choca com o conforto? E foi nesse impasse que tudo piorou. A reclamação acabou virando um processo judicial de perturbação sonora. Quem poderia imaginar que uma questão tão trivial acabaria nas mãos da justiça? Você deve estar se perguntando, mas como é que isso foi possível? Bem, a lei, em geral, tem que equilibrar o direito ao sossego com o respeito à prática religiosa. É um baita quebra-cabeça. E agora estamos diante desse dilema. Vai ser tradição ou tranquilidade? Qual dos dois pesa mais na balança da justiça? Só que existe um detalhe que ninguém contava: as medidas do som. Afinal, como medir o incômodo sonoro de um sino que para muitos é um símbolo? E foi aí que a coisa ficou técnica. Técnicos de som foram chamados, decibelímetros à mão, para medir o quanto aquelas badaladas realmente impactavam a paz daquela vizinhança. As medições foram feitas, números foram anotados. Surpreendentemente, o som não ultrapassava os limites legais durante o dia. E agora, o que fazer? Mas a questão não era só sobre números. Era sobre a percepção de um som que já não era bem-vindo por alguns. Por alguns, os moradores reclamantes argumentaram que o sino era um incômodo constante, que interrompia o sono e, por consequência, a qualidade de vida. Já a igreja defendia-se com a história, com a tradição, com a identidade cultural. E aí entra a questão. Até que ponto a cultura pode ser um argumento no tribunal? Agora que você tem mais informações, ainda pensa da mesma forma? Porque vem aí a decisão, e ela não foi simples. No tribunal, a disputa era visível. De um lado, a razão, do outro, o coração. A igreja lutou bravamente para manter seu símbolo sonoro. Os moradores buscavam um pouco de paz e sossego. O que fazer? O juiz tinha nas mãos uma escolha difícil por fazer. E finalmente a sentença. Algo que certamente deixou um gostinho agridoce. O juiz decidiu que o sino poderia continuar suas badaladas, mas com algumas restrições de horários. Uma vitória para a tradição, mas também uma concessão para a tranquilidade. Será que essa decisão foi suficiente para apaziguar os ânimos, ou foi apenas o início de uma nova contenda silenciosa? Só o tempo dirá. Mas, no final das contas, o que esse caso realmente diz sobre a sociedade? Talvez mostre que viver em comunidade é, acima de tudo, um exercício constante de equilíbrio. Quando tradição e modernidade se chocam, é preciso encontrar um meio-termo. Não é uma tarefa fácil, mas talvez seja essa a real beleza do convívio humano. E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso?